Oi gente, é a Madu e eu vou explicar o exercício 3 da terceira lista. Eu vou começar lendo o enunciado. Para a geração de energia mediante queima de carvão, analisa-se a possibilidade de se usar um tipo de carvão importado, que tenha as seguintes características: poder calorífico igual a 10 quilocalorias por grama e teor de enxofre igual a 0,5%. A geração de 10 vezes 10 elevado a 12 quilocalorias de energia lançaria na atmosfera a seguinte quantidade de dióxido de enxofre. Então, ele quer saber a quantidade de dióxido de enxofre liberada com a geração de 10 vezes 10 elevado a 12 quilocalorias. Sabendo que a gente tem o poder calorífico igual a 10 quilocalorias por grama, então a cada grama a gente tem 10 quilocalorias, e o teor de enxofre igual a 0,5%. Então, na massa total do carvão, a gente tem 0,5 sendo enxofre. Vamos começar tirando a quantidade de carvão em gramas que seriam utilizados para a geração dessa quantidade de energia, né? Para a geração de 10 vezes 10 elevado a 12 quilocalorias. É só fazer uma regra de 3, né? Para 1 grama a gente tem 10 quilocalorias, para x grama a gente tem 10 vezes 10 elevado a 12. Para resolver essa regra de 3, é só a gente cortar os 10 aqui, porque no final, como vai multiplicar o 10 por x, ele vai passar dividindo, então ele corta. A gente corta ele, que vai ser 10 elevado a 12, né? Vai continuar sendo 10 elevado a 12, só que agora em gramas, 10 elevado a 12 gramas. Então, serão necessários para a geração dessa energia 10 elevado a 12 gramas do carvão. Então, no enunciado, as alternativas estão em toneladas. Para facilitar os nossos cálculos, a gente já converte para toneladas. Então, para 1 tonelada, a gente tem 10 elevado a 6 gramas. Para 10 elevado a 12 gramas, a gente vai ter x toneladas. Para isso, só a gente dividir o 10 elevado a 12 por 10 elevado a 6. Porque como o 10 elevado a 12 vai ser multiplicado por 1, não faz diferença. E no final, a gente vai ter 10 elevado a 6 toneladas. Então, a quantidade de carvão que vai ser necessária para gerar a quantidade de energia no enunciado vai ser 10 elevado a 6 toneladas. Então, é de 10 elevado a 6 toneladas. Ok? Então, agora a gente vai usar o teor de enxofre para calcular a massa do enxofre nesse carvão. Então, a gente tem que 100% é a massa total, é o 10 elevado a 6 toneladas, e 0,5 que vai ser a massa do enxofre. Aqui a gente tem a massa do carvão, e aqui vai ser a massa do enxofre, que representa 0,5 da massa total. Então, a gente faz aqui 100 vezes x é 100x. Então, multiplicando 10 elevado a 6 por 0,5, a gente tem 500 mil. Agora a gente divide 500 mil por 100. X vai ser igual, então, a 5.000. X vai ser igual a 5.000 toneladas de enxofre. Então, da massa total presente, né, da massa total do carvão, que é 10 elevado a 6 toneladas, 5.000 toneladas são de enxofre. Então, 5.000 toneladas vai representar as toneladas do enxofre. Agora, para finalizar, a gente vai calcular a quantidade de dióxido de enxofre que vai ser liberado, que vai ser lançado na atmosfera. Para isso, a gente vai falar a massa molar do dióxido de enxofre, que a gente sabe, né? A gente tem a equação aqui de formação do dióxido de enxofre, que é 1 mol de enxofre mais 1 mol de O2 vai ser igual a enxofre. Só usar esses termos, então, a gente tem aqui a massa molar do enxofre e do oxigênio, dando aqui a conta pra gente chegar até a massa molar em gramas do dióxido de enxofre. 32 mais 16 vezes 2, que vai ser igual a 32 mais 32, que vai chegar a 64.
Como a gente está fazendo tudo em toneladas, a gente segue convertendo usando o mesmo método de cima, né? 10 elevado a 6 vezes 64, dividido por 1, que vai ser 6,4 vezes 10 elevado a 7. E o 32 também, para já agilizar o processo. 32 vezes 10 elevado a 6, dividido por 1, que vai ser 3,2 vezes 10 elevado a 7. Agora, seguindo na regra de 3, a gente vai calcular a quantidade de dióxido de enxofre lançado na atmosfera. A gente tem que, aqui na equação de formação do dióxido de enxofre, né, para 1 mol de enxofre, a gente tem 1 mol de SO2. Como a gente já calculou aqui, né, a massa em toneladas, a gente considera essa quantidade de enxofre, que é 32,2 vezes 10 elevado a 7 toneladas, para gerar essa quantidade de dióxido de enxofre, que é 6,4 vezes 10 elevado a 7, que é a mesma coisa do que fazer 32 para 64. A gente só transferiu de gramas para toneladas para já dar direto o nosso resultado. Que 3,2 vezes 10 elevado a 7 toneladas de enxofre formam 6,4 vezes 10 elevado a 7 toneladas de SO2, de dióxido de enxofre. Então, a gente viu lá em cima que para a quantidade de carvão usada para gerar energia, são presentes 5.000 toneladas de enxofre. E dessas 5.000 toneladas, quanto que vai ser liberado na atmosfera de dióxido de carbono? Vamos realizar a regra de 3. Aqui, vezes x. 3,2 vezes 10 elevado a 7x é igual a 6,4 vezes 10 elevado a 7 vezes 5.000 toneladas, que vai ser 3,2 vezes 10 elevado a 11. 10 elevado a 11. Aqui. 10 elevado a 11. Vamos dividir esses dois termos. Dividido por 3. Dividido por 3,2 vezes 10 elevado a 7. Então, aqui a gente corta o 3,2, que vai ser igual a 1. E subtrai do 11, 7, que vai ser igual a 4. Assim, a gente adiciona 4 zeros aqui, dando o resultado de 10.000 toneladas. Portanto, a geração de 10 vezes 10 elevado a 12 quilocalorias de energia lançaria na atmosfera 10.000 toneladas. Lançaria 10.000 toneladas de CO2, de dióxido de enxofre. Logo, a alternativa que corresponde a essa resposta é a A. Então, para a geração dessa quantidade de energia, né, para a geração de 10 vezes 10 elevado a 12 quilocalorias de energia, a gente tem lançado na atmosfera 10.000 toneladas de dióxido de enxofre.